Nossas saudações fraternas a todos os amigos do Diálogo Espírita. No quadro Nós e o Mundo, o tema a ser tratado aqui é o mundo de fora e o mundo de dentro. Que tal? Então já sabemos que não existe apenas um mundo, não é mesmo? Presentemente nós atuamos no mundo material, para ser mais exato, na Terra. Mas como se pode ver, há outras possíveis interpretações. Além da Terra, segundo os ensinamentos dos Espíritos, não ser o único astro poder sustentar algum tipo de vida, podemos raciocinar em termos de um mundo exterior e de um mundo interior. E no meio, nós agindo e interagindo. Já para você. E as razões dos fatos, falarei um pouquinho mais sobre a reencarnação, motivado que fui para os comentários tecidos no programa do dia 9 de julho. A questão é a seguinte: por que certos estudos científicos da reencarnação, baseados em lembranças espontâneas daquela pessoa que se diz reencarnação de uma outra, por que aparecem informações inexatas, né? E também a questão de Herodes, se ele poderia reencarnar como São Vicente de Paulo, como foi mencionado aqui no programa. Temos também o Fonte Allan Kardec, com o tema Marcha do Progresso. Então fiquem atentos para não perder nada do nosso programa, que a gente preparou com muito carinho para vocês. Olá, amigos! No quadro Nós e o Mundo de hoje, vamos falar sobre o mundo interno e o mundo externo. Estou aqui com a minha amiga Mariana e nós vamos tentar falar um pouquinho a respeito desses dois conceitos e como é a visão espírita. Bem, eu vou começar aqui falando um pouquinho a respeito do nosso mundo interno. Como é que será que a gente pode entender esse universo interno? Pela psicologia, nós falamos que o mundo interno, né, Mariana, é formado de pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas percepções a respeito do mundo externo, né, o que está fora de nós. Essa visão mais objetiva seria o mundo externo. Como é que nós percebemos esse mundo? O que está fora do nosso conteúdo mental. Nós sabemos que pela visão espírita, o espírito é que pensa. Então, o mundo interno diz respeito ao espírito, é propriedade do espírito, porque é o espírito que habita esse corpo físico, não é verdade? E esse mundo externo seria, então, essas relações fora desse conteúdo mental que é a propriedade do espírito. Como é que a gente pode entender isso de uma maneira prática, Mariana? Pois é, né? Na questão da espiritualidade, é o espírito que pensa. Mas ele pensa o quê? Qual é a bagagem que esse espírito traz quando ele reencarna? Então nós sabemos que ele já tem vivências, várias existências, e ele vai fazendo uma somatória desses conteúdos que fica internamente. Quando ele chega aqui, ele se depara com uma realidade. O que é necessário para que ele possa ter acesso a esse mundo interno, que é o mundo espiritual? Através dos sentimentos, das reflexões e do autoconhecimento. E lembrando, né, Andréia, que nós não estamos sozinhos, que o espírito, ele é uma comunidade. Nós somos irmãos e quando nós estamos também numa sociedade material, nós temos também regras e nós temos que nos orienta, que nos norteiam o comportamento dentro desta sociedade. Então, o que nós fazemos do nosso comportamento na realidade, no mundo externo, é um reflexo que nós temos internamente desse espírito. E muitas vezes nós queremos assim tampar o sol com a peneira. Nós tem assim vários livros da Joana de Ângeles, né, pelo espírito de Joana de Ângeles, pelas psicografias do Divaldo Franco,
principalmente Jesus e a atualidade. Que ele vai trazer essas questões que o homem, o espírito, ele fica como que não querendo encarar-se, olhar-se para o seu interior e modificar suas más tendências. Então eu tenho um comportamento social desagradável. O correto seria fazer as reflexões desse comportamento da realidade e procurar. Mas por quê? Que eu ainda permaneço com esse comportamento? Seria o ideal para todos nós, para que nós possamos ter aí o conhecimento de nós mesmos e contribuir, porque tudo que fazemos reflete no outro. Eu acho que aqui bate muito bem com uma das reflexões que sempre fazemos aqui nos programas, sobre o quanto é importante nós sabermos lidar, isso que você está trazendo, né, com o nosso mundo interno, com os nossos pensamentos. Há pouco em off ali falávamos, né, da meditação, do mindfulness, para conseguirmos nos relacionar com o mundo externo. Né? Sabe que existe um grande debate na psicologia e na psiquiatria sobre o quanto o meio externo influencia o mental ou vice-versa. O mental influencia o meio externo. Então, eles chamam de genética ambiental. Então, como a gente podemos nos relacionar, né? E como o nosso espírito pode contribuir, inclusive, com o meio externo, né, Mariana? Você acha que as duas coisas estão separadas? Separadas não, né? Elas são juntas. Porque tem até um pensamento de um poeta, um poeta inglês, que ele fala que não se pode tocar numa flor sem incomodar as estrelas, porque tudo está interligado. Nós somos uma somatória. Então, o meu comportamento, ele vai se influenciar no grupo social que eu estou inserida. Assim como ele vai também trazer consequências para o meu mundo interno, para o meu interior. Ele vai fazer com que eu também, dependendo das minhas ações, da violência a qual eu convivo comigo mesmo, isso vai me trazer um comportamento de tristeza, né, de euforia, de ansiedade. Então, eles não estão separados, eles são juntos, né? Eles caminham, porque nós estamos aqui justamente né, para sabermos lidar com a matéria. Por isso que o espírito renasce várias vezes, que temos a reencarnação. É para dar essa oportunidade de virmos solucionando as nossas questões, os problemas que nós fomos deixando no nosso caminhar, no nosso interior. Perfeito. E o quanto nós fazemos também influencia nesse ambiental, não é? Por exemplo, se a gente acaba sendo, se somos mais egoístas, né? Se pensamos só em levar vantagem em tudo, isso vai interferir no mundo externo. Porque se somos assim, se agimos assim, no ambiente de trabalho ou no próprio seio da nossa família, ou com os nossos amigos, ou com vizinhos, né? Desde uma simples coisa até uma coisa mais complexa. Se não nos depurarmos desse egoísmo ou desse orgulho, interferiremos no mundo externo. Com certeza. E as leis estão aí, mas não adianta nós termos as leis se nós não nos educamos, se nós não observamos o nosso comportamento diante desse social. Então, o egoísmo, né, a ganância, né, isso gera uma atmosfera ruim para todos nós. Então, hoje nós estamos a questões sociais tão dolorosas que, se nós não tivéssemos tanto orgulho, o egoísmo, a ganância, nós teríamos sim as questões, mas não no grau que nós estamos vivenciando hoje. Perfeito. E quando nós observamos esse movimento, dessa interação do nosso eu, do nosso espírito, com as questões de fora, né, das quais não temos controle, não é? Como é que será, que dicas nós poderíamos
trabalhar, né? O que a gente poderia fazer para harmonizar isso? Primeiro nós temos que nos silenciarmos, né? Para que nós possamos nos conhecer um pouquinho mais. E no nosso silêncio, escutar os conselhos dos nossos mentores, fazer uma análise do que nós estamos fazendo, e isso vai refletir no nosso fazer externo. Então, mudar, fazer com que o nosso dia a dia seja mais produtivo. Que nós possamos lembrar sempre do amor, da caridade e do respeito, né? O respeito, ele está a respeito por nós mesmos, porque nós falamos muito de respeitar o próximo, mas só que nós nos agredimos muito. Então, quando nós não nos respeitamos, nós também não respeitamos ninguém. Então, a primeira dica é começarmos a ter respeito, ter caridade, o auto-perdão. Então, eu acho que para a gente ir concluindo e fazendo um resumo de tudo isso, o mundo interno tem a ver com a nossa evolução, o nosso aprimoramento, né? Moral. O mundo externo é reflexo do nosso mundo interno. Porque se nós criamos um mundo externo, né? Sim. Se existe agitação, se existe toda essa loucura que acompanhamos em tempos modernos, como estamos vendo, não é? Isso também é reflexo da nossa mente, da forma como nós estamos conduzindo. Então, precisamos olhar para isso, né, Mariana? Com certeza. Então, vamos, meus amigos, prestar atenção no nosso mundo interno para conduzirmos melhor também essa relação com o mundo externo. Muita paz a todos. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Tem um amigo ou uma amiga com depressão? Pergunta como você pode ajudar. Escutar o que ela tem a dizer já é um ótimo começo. E entender a dor dela também. Depressão não é frescura. E nem é coisa só de adulto. A gente também tem. E por isso que é tão difícil de identificar. Muita gente acha que essa é uma fase ruim e que a gente não tem nada mais com que se preocupar além de estudar e passar de ano. Nada disso. Esse é um assunto bem sério e real. E só quem tem, entende o que sente. A melhor ajuda que você pode dar é tentar entender. Julgar só vai atrapalhar a recuperação do seu amigo ou da sua amiga. E se é você que está passando por isso, peça ajuda. Pode parecer muito difícil, mas tudo muda depois que você se permite. Conta para alguém de confiança. Seu professor, um amigão seu, ou seus pais. Faça terapia. Conversar com um psicólogo, nossa, ajuda pra caramba. Guardar o que tá sentindo não é bom. Acredite, fica insuportável. Tem gente que pensa até em se matar. E na real, quando a gente tá com depressão, o que a gente quer matar de verdade é a dor que a gente sente. Então jogue tudo isso pra fora. Converse. Precisando conversar? Ligue 188 ou acesse www.cvv.org.br. Queridos amigos, no quadro Fonte Allan Kardec de hoje, eu vou tratar um tema que está no Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, onde Allan Kardec pergunta a respeito da marcha para o progresso. Eu vou ler o primeiro trecho para a gente desenvolver aqui. Na pergunta, questão 779, Allan Kardec pergunta: a força para progredir aure o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto do ensinamento? A resposta é que o homem aure forças em si mesmo para evoluir. Isso nos parece bem lógico, mas existe uma profundidade nisso. Que toda evolução depende do nosso esforço, depende do nosso trabalho, depende do nosso desejo de progredir. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Eu posso querer evoluir, eu posso estagnar e eu posso inclusive regredir nos meus comportamentos, nos meus princípios, nas minhas atitudes. Porém, Deus nos permite
o livre-arbítrio, essa liberdade de escolha, por amor às suas criaturas. E também pelo fato de querer que cada um de nós mereça as próprias conquistas através do esforço. Então, essa questão da marcha para o progresso, ela é uma lei da natureza. Se você observar, Deus não criou uma árvore frondosa e frutífera. Deus criou uma semente com o potencial de se tornar uma grande árvore. Porém, como a árvore é um vegetal, ela segue as leis naturais. Se ela tiver um terreno fértil, se ela for regada pela água e se ela for alimentada pelo sol, ela vai se tornar um dia uma frondosa árvore, vai frutificar e vai cumprir o seu papel na obra desse planeta, na obra de Jesus que opera esse planeta. Nós seguimos essa mesma lei. Deus nos cria lá simples e ignorantes, como espíritos ainda na primeira fase existencial, e a partir disso vamos desenvolvendo gradualmente, a fim de desenvolver os potenciais que já estão em nós. Ou seja, hoje nós podemos ter a certeza, através do conhecimento, de que esses potenciais, inclusive de angelitude, já existem dentro de nós, porque essa é a nossa essência divina. Agora, depende de cada um de nós buscar esse fim para o qual fomos criados, através do nosso próprio esforço, do nosso aprimoramento, da nossa dedicação. E é claro, o caminho que eu escolher vai me tornar responsável pelas consequências, né? Como a lei da atração. Eu vou atrair aquilo que eu plantar. Então, existem leis que também nos levam a responder pelas nossas escolhas, pelos caminhos que escolhemos. Quando muito errados, acabamos tendo que retroceder e recomeçar novamente. Aí a grande lógica, a beleza e o amor de Deus em nos permitir as reencarnações, para que, mesmo quando nos equivocamos, às vezes por toda uma encarnação e cometemos diversos erros, nos é permitido uma segunda chance para que continuemos fazendo parte dessa marcha do progresso a qual Deus nos permite e coloca à nossa disposição todas as oportunidades físicas, as oportunidades espirituais e as intelectuais, porque essa marcha depende desses três fatores. O nosso progresso é físico, é espiritual, intelectual e moral. O físico e o espiritual vão trabalhar a fim de desenvolver a nossa moralidade e o nosso intelectual. Fiquem em paz. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a reencarnação no dia a dia. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, o fluido e o corpo vital. Em Perguntas e Respostas, dupla ou múltipla personalidade. E ainda uma abordagem sobre o vampirismo espiritual. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro O Espiritismo Responde, nos encaminharam hoje a seguinte questão: um espírito recém-desencarnado pode aparecer aos vivos? E pela nossa experiência, pelo conhecimento da doutrina espírita, pelo estudo que fizemos das obras básicas, dos relatos arquivados, a resposta é com certeza sim. O espírito recém-desencarnado, ele tem condições de avisar às vezes a família, de ser visto por algumas pessoas, mas há dois aspectos naquilo que nós denominamos aparição de espírito recém-desencarnado. Uma é quando ele é visto por todos, ele aparece no ambiente, fica tangível
e as pessoas até pensam que aquela pessoa está encarnada ainda entre eles. É muito raro isso. É preciso que haja a presença, ainda que inconsciente, de um médium de efeitos físicos que forneça as energias para que aquele espírito mude o estado vibracional do seu próprio corpo espiritual, assimilando energias do ectoplasma do médium e se torne tangível e visível a todos. É bem raro, mas há relatos desse tipo de caso. O mais comum: o recém-desencarnado se aproxima de alguém com quem ele tem afinidade, de uma mãe, um cônjuge, de um filho, e é visto por esse, transmite-lhe como que um quadro mental, muitas vezes, das circunstâncias do seu desencarne e comunica que desencarnou. Muitas vezes nem conta da própria morte, mas traz alguma recomendação, algum pedido, alguma notícia. Existem numerosos relatos e registros desses fatos. Por exemplo, no caso do incêndio do edifício Joelma, lembram, em São Paulo, há uns anos atrás? Uma das senhoras, chamada Valquíria, tinha 2 filhos que trabalhavam no prédio. Um se chamava Álvaro e a outra era Volquimar. O Álvaro conseguiu sair, mas ninguém tinha notícias da Volquimar. Procuraram por toda parte, não localizaram. Aí a família foi até o Instituto Médico Legal para ver se entre os corpos daquelas vítimas, eles conseguiam identificar a moça. O irmão Álvaro entrou com um amigo e a mãe ficou no carro. E ele identificou o corpo da irmã que havia falecido realmente no incêndio. Só que não teve coragem de falar para a mãe. Voltou ao carro e disse que não tinha encontrado a irmã. O espírito da irmã apareceu, só foi visível para a mãe. E lhe disse que o irmão estava mentindo, que ele havia encontrado, identificado o seu corpo, que ela estava lá, mas que era realmente o momento dela partir e que a mãe se consolasse. Posteriormente, ela apareceu algumas outras vezes para a mãe dando notícias e mais tarde ela obteve algumas cartas através do Chico Xavier. Kardec também, na Revista Espírita, traz inúmeros relatos, inclusive de um espírita, membro da Sociedade Espírita, muito pobre, mas muito generoso, que desencarnou e no momento em que estavam fazendo a oração na frente do túmulo ainda aberto, ele se comunicou pela pessoa que estava fazendo a oração e agradeceu a presença de todos, consolou a esposa e disse que estava em plena alegria e felicidade no reencontro com numerosos companheiros que tinham partido antes. Que a vida na espiritualidade era uma alegria total em comparação com a vida na Terra e que ele se consolasse. Pediu ainda que continuassem a auxiliar e proteger a sua família. Foi muito comovente, segundo o relato de todos. Portanto, o espírito, às vezes, até no estado de coma, que está desprendido já, ele aparece aos familiares. Eu mesma vi minha sogra quando estava em coma e achei que ela ia desencarnar e recebi notícias dela e depois ela se recuperou. Nos enganamos, felizmente, na época. Então é muito comum. Temos que lembrar que a perda do corpo físico ou o estado de desprendimento do espírito não o modifica. Ele continua com seu corpo espiritual, pode aparecer, pode se comunicar, e o livro dos médiuns permite que nós saibamos como essas comunicações se dão, que estudemos o assunto e possamos nós mesmos, num processo muito democrático, mas de extrema responsabilidade, acessarmos notícias dos nossos entes queridos sem invocá-los, sem atraí-los para a companhia da qual eles no momento precisam se desligar, mas orando a Deus por eles e pedindo que estejam bem. Muita paz, fiquem conosco. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, a reencarnação no dia a dia. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, o fluido e o corpo vital. Em perguntas e respostas, dupla ou múltipla personalidade. E ainda uma abordagem sobre o vampirismo espiritual. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. No programa de 9 de julho, eu citei casos de reencarnação estudados por cientistas e falei que dentre
certo número de informações fornecidas pelo suposto reencarnado de outra pessoa, algumas dessas informações às vezes estão incorretas. Então cabe aqui uma explicação. Quantos de nós, quantas vezes nós mesmos não apresentamos falhas de memória? Quantas vezes esquecemos o nome de uma pessoa, confundimos datas, locais, né? Às vezes não lembramos de detalhes do que fizemos na véspera, ou com quem conversamos, ou sobre o que conversamos. Imagine-se alguém que esteja oscilando entre duas existências, a atual, ainda que geralmente na infância, porque é o período onde as lembranças espontâneas surgem com mais frequência, e uma vida anterior, ou mais, porque possuímos mais de uma vida anterior. Então, às vezes, as lembranças podem se apresentar um tanto quanto embaralhadas. Essa pessoa ela já passou pelo processo de desencarnação, por uma estadia na dimensão espiritual, às vezes por décadas, já passou pelo processo reencarnatório e agora já recebeu milhares de novas informações nesta existência. Então é natural que isto aconteça. As lembranças, como disse, elas podem ficar confusas, misturadas, e o indivíduo, para aqueles detalhes que não são tão importantes no seu histórico pessoal, espiritualmente falando, elas podem esquecer, não ter dado atenção e aquilo pode ter se apagado da memória. Importa que sempre a maioria dessas informações, com o devido cuidado científico, passando pelos filtros necessários de comprovação da realidade, elas estejam corretas. Então, não precisa todas as informações estarem absolutamente certas. Há uma outra questão aqui que eu queria fazer uma observação em relação ao que eu disse no programa da semana, daquele programa citado. Alguém pode ter estranhado eu dizer que no livro Mães, do Espírito Humberto de Campos, psicografia do Francisco Cândido Xavier, que o Herodes teria reencarnado como São Vicente de Paulo. Como seria possível que um indivíduo sanguinário que promoveu a matança de crianças recém-nascidas e de grávidas pudesse tornar-se um espírito de escola, um espírito virtuoso, como veio a ser Vicente de Paulo? Muito bem, essa é a dinâmica da reencarnação. Herodes viveu no século I a.C. e morreu no ano 4 a.C., que é provavelmente a data mais correta do nascimento de Jesus. Questão de calendário. São Vicente de Paulo viveu entre 1580 e 1660, portanto, 15 séculos separam a morte de Herodes do renascimento ou do nascimento de São Vicente de Paulo, o santo francês. É de se perguntar quantas outras reencarnações este espírito pode ter tido durante este período. E mais, como teriam sido essas reencarnações? Quais as experiências vividas por ele? Quantas expiações, talvez, vivenciadas no anonimato? Por isso, Deus criou a lei da reencarnação, das múltiplas existências, para proporcionar tantas quantas necessárias as oportunidades de correção, de reajuste de eventuais erros cometidos a qualquer momento. Afinal, assim, é a lei do progresso espiritual. A pouco e pouco, somando experiências através dos erros e dos acertos, é que a entidade espiritual vai evoluindo moral e intelectualmente, eliminando imperfeições, aproximando-se gradativamente de Deus e tornando-se cada vez mais feliz. Boa semana a todos.